Bom dia, sou Cláudia Bock e mais uma vez estamos aqui com o nosso programa LogComex, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, pela TV ABCD. Estamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios, e mais uma vez estaremos falando sobre assuntos de comércio exterior, logística, economia, treinamento. E agradeço os telenautas pelas suas participações constantes nos nossos programas, encaminhando as suas perguntas, as suas dúvidas e sugestões. Hoje aqui no nosso programa nós estamos recebendo o senhor Luiz Rafael Cardieri Marchesi, é isso? Sim, é isso. Ótimo, Luiz. Muito obrigada pela sua presença aqui, Luiz. O Luiz é diretor do SEST Senat e ele já vai explicar para vocês o que é o SEST Senat, que é tão importante aqui em termos logísticos para o nosso país. Luiz, obrigada pela sua presença, pela participação aqui no nosso programa, né? Por ter aceito o nosso convite. Nós sabemos que a agenda do pessoal ligado a essa área é realmente sempre muito apertada, mas gostaria que você desse seu bom dia aqui para o nosso internauta. Bom dia, Cláudia. Agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês um pouco e trazendo um pouco da nossa experiência, a experiência do SEST Senat e quem sabe contribuindo aí na formação dos nossos internautas e dos nossos usuários aí do transporte. Você falou de formação, então eu queria que você começasse exatamente a falar disso. Qual é a sua formação e falasse um pouquinho da sua trajetória profissional também aqui para o nosso telenauta, né? Que na sua maioria são profissionais da área de comércio exterior e logística, sim, são estudantes também desse segmento, são pessoas interessadas nesse segmento que estão sempre aqui mandando uma série de perguntas e dúvidas para nós. Eu gostaria então que você começasse por aí, falasse sobre a sua formação e a sua trajetória profissional. Vamos lá, eu sou geógrafo, historiador e pedagogo, né? A minha área de formação então é a área educacional. Trabalhei durante alguns anos como professor, como educador em escolas particulares e escolas públicas e numa certa altura da minha vida resolvi, por ser um apaixonado por transporte, gosto muito de transporte, sempre gostei muito de transporte, resolvi tentar ingressar numa empresa de transporte. Por sorte consegui ingressar numa empresa de transporte que à época era um ícone do transporte, que era a TNT, né? Era uma multinacional australiana do transporte e que há muitos anos atrás já contava com um departamento de treinamento voltado para o transporte. Nós tínhamos na época 4.000 funcionários e tínhamos 4 analistas de treinamento que viajavam por todas as 52 filiais. Né? Ela existe ainda? Ela existe, só que não é mais a TNT que era, exatamente. E aí me apaixonei pelo tema e comecei a trabalhar com treinamento em transporte. 2 ou 3 anos depois, isso em 1994, eu li uma notinha no jornal de que iriam começar as atividades do SEST, que é o Serviço Social do Transporte, e do SENAT, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. E fui bater na porta, porque eu achei que a proposta do SEST Senat que eu havia lido era uma proposta bastante interessante e vinha de encontro aquilo que eu sempre buscava, que era o quê? Qualificar o trabalhador em transporte e dar ao trabalhador em transporte melhor qualidade de vida. Foi quando em 94 ingressei no SEST Senat e estou lá até hoje. Passei por todas as áreas, passei pelo treinamento, fui instrutor de treinamento, depois fui gerenciar uma unidade do SEST Senat, que é uma unidade de estrada na Fernão Dias, fiquei durante 9 anos nessa unidade. E estou desde 2005 como dirigente da unidade aqui de Santo André, do SEST Senat. E o SEST Senat, ele tem uma ligação com a CNT? Sim, o SEST Senat é um braço da CNT, né? É o braço operacional da CNT. Que a CNT é a Confederação... Que é a Confederação Nacional do Transporte. O SEST Senat é o braço operacional da CNT no que diz respeito à qualidade de vida do trabalhador na área médica, odontológica, saúde, esporte, lazer e cultura, que é o SEST, e na área de desenvolvimento profissional, que é o SENAT, né? Existe alguma aproximação, algum tipo de relação mais próxima com a ANTT, a Agência Nacional de... Sim, a ANTT, na verdade, a Agência Nacional, ela é uma agência reguladora. É a Agência Nacional que define as normas, os procedimentos que devem ser adotados. E nós, no SEST Senat, fazemos a adequação
do profissional do transporte a essas exigências que existem. Essa mentalidade está mudando, do pessoal achar que o motorista de caminhão ele tem que só saber sentar atrás do volante, trocar a marcha do caminhão e tocar em frente? Com certeza, até porque hoje não é mais só sentar atrás do volante e trocar a marcha, né? A gente tem percebido que a evolução do caminhão, vamos dizer assim, é imensa. A tecnologia, a tecnologia embarcada é uma coisa absurda hoje. Hoje você parece estar dirigindo uma aeronave, né? Muito maior do que nos automóveis. Muito maior do que nos automóveis. E a velocidade é muito maior. E eu acho que existe um outro, além do veículo, né? Ser um veículo de melhor qualidade, um veículo onde você consegue ter uma relação melhor custo-benefício, existe uma outra coisa. O trânsito mudou muito também. Né? Hoje em dia, o motorista ele não pode mais dirigir como ele dirigia 10, 15 anos atrás, nas cidades, principalmente nas estradas. Isso tudo mudou muito. Então, esse desenvolvimento profissional do motorista é fundamental. E as empresas têm acordado para isso. E as empresas têm levado isso muito a sério. Até porque o veículo de carga é um instrumento da empresa de transporte. Ele foi feito para dar lucro para a empresa. Né? E se ele não é bem operado, o que acontece? A empresa acaba tendo prejuízo. Tem uma pergunta aqui para você. Os profissionais que atuam como mão de obra nos processos logísticos, como motoristas, né? Motoristas, ajudantes, aí você operadores de empilhadeira e tudo mais. É parte fundamental da cadeia logística. Né? Quais as maiores deficiências que esses tipos de profissionais possuem? Vamos começar primeiro pelo motorista. Qual é o tipo de dificuldade, deficiência que eles têm? Na verdade, assim, hoje é o treinamento prático. Né? Por que é o treinamento prático? Porque, na verdade, aquilo que nós estamos comentando, os veículos eles evoluíram muito e de forma muito rápida. E o motorista, ele dirige como ele dirigia há 15, 20 anos atrás. Isso não funciona mais. Então, a grande deficiência é justamente essa, né? É de nós qualificarmos o motorista para toda essa tecnologia embarcada que existe hoje no caminhão, né? A começar dos sistemas de comunicação que ele é obrigado a ter com a transportadora, com a empresa, com o embarcador, né? Através lá dos terminais que já estão instalados no próprio veículo, que estão instalados sistema de rastreamento. Sistema de rastreamento, as ruas, né? Que são definidas pelo rastreamento. Roteirização. O próprio GPS, né? O próprio GPS que hoje é tão comum, exige treinamento. Né? Exige uma capacitação para se utilizar o GPS. É verdade. Né? É verdade. Então, tudo isso, a partir desta cadeia logística, é importante. E assim, hoje em dia as empresas, as grandes transportadoras e até as pequenas também, já acordaram para o fato de que tem no caminhão a sua fonte de lucro, a sua fonte de trabalho e que o investimento que se faz no caminhão hoje é muito grande. E que precisa se investir também no trabalhador, no transportador. Né? Não adianta só eu comprar um caminhão 0 km, como a gente costuma dizer, e dar para qualquer pessoa dirigir. Isso não funciona mais, não existe mais. Então, a valorização do profissional do transporte, do motorista, é muito grande. Só para completar, nenhuma empresa hoje, nenhum embarcador, nenhum operador logístico aceita mais aquele motorista de bermuda e de chinelo entrando na sua empresa. Já começa por aí, pela própria postura do profissional. É verdade. Agora, além desse tipo de treinamento, né, em relação a novos equipamentos, novas tecnologias, nós ainda temos o transporte das cargas especiais. Sim. Eu acho que é um assunto bem interessante para a gente explorar aqui, porque hoje nós temos uma infinidade de produtos diferenciados, sim, com graus diferentes de periculosidade, e aonde nós temos que ter profissionais que estão conduzindo essa mercadoria muito bem preparados para processo de segregação, isolamento, essas coisas todas. Sim. Esse é o tipo de curso e de preparação que vocês também oferecem lá no SET Senat. Como é que é isso? Como é que são esses cursos? Qualquer motorista pode se inscrever ou ele já tem que estar numa empresa onde ele preste esse tipo de serviço? Como é que funciona toda essa sistemática? Tá, vamos começar então pelo SESC Senat, né? O SESC e o Senat são duas entidades, então, sem fins lucrativos,
isso é importante a gente dizer, voltadas para o trabalhador em transporte e seus dependentes. A partir do momento em que ele é um trabalhador em transporte, e aí quando eu digo transporte, eu estou dizendo toda a cadeia de transporte, né? Estou dizendo desde o motorista, o ajudante, o arrumador, o dono da empresa, o piloto de avião, o maquinista do trem, seja lá o que for. Motorista de empilhadeira. Motorista de empilhadeira, né? Ele estando na cadeia de transporte, ele é usuário do SESC-Senat. A partir do momento que ele é usuário do SESC-Senat, ele pode usar qualquer uma das 140 unidades que existem hoje no Brasil do SESC-Senat para o seu aperfeiçoamento profissional e também para a parte de odontologia, esporte, lazer e saúde. Só vou repetir o que é o SEST, que é o Serviço Social de Transporte, e o SENAT, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Exatamente. Respondendo à tua pergunta, existem cursos que são cursos obrigatórios, né, e que existem cursos que são cursos de aperfeiçoamento. Na parte de cursos obrigatórios, nós temos alguns cursos que são, conforme o nome já diz, obrigatórios para o transporte de determinados tipos de produtos. Por exemplo, para transportar um produto perigoso, ele tem que fazer um curso chamado MOP, que é Movimentação e Operação de Produtos Perigosos, que é um curso, ele pode ter qualquer categoria de habilitação, até porque eu posso transportar um produto perigoso num Gol, por exemplo. Exatamente. Citando o exemplo, né? É um produto radioativo, ele Sim, é pequeno, né? Exatamente. E ele pode ser transportado, e pode ser transportado numa carreta. Então esses cursos são cursos, o MOP, por exemplo, é um curso obrigatório, é um curso de 50 horas, né? Onde ele tem lá toda uma parte teórica de legislação, de meio ambiente, de direção defensiva, condução segura e econômica, e tem um módulo que é específico para o transporte de produtos perigosos, onde ele vai aprender todas as classes de produtos perigosos, o que é compatível com o que, como ele deve transportar, o que é um número ONU, aonde ele pode trafegar, etc. Existe um outro curso obrigatório, que é o curso de transportes, que é o curso de cargas indivisíveis, né? Por exemplo, um bloco de granito que pesa 30 toneladas. Ele é uma carga indivisível, eu não consigo dividir aqui. Então tem um curso especial para esse tipo de transporte. Existe um outro curso que nós fazemos, que é o curso nós chamamos de apeação de carga, que é para quem transporta bobinas, essas bobinas de aço, né? Que pode parecer uma coisa muito pesada, só que ele é extremamente imóvel dentro do caminhão. E assim por diante. E aí então, o cara tem que saber como fazer a amarração, a fixação, o berço no caminhão, né? Tudo isso exige uma técnica e exige material conhecimento, material correto, tipo de cinta, até o próprio garfo de empilhadeira, como faz isso, como coloca no caminhão e tudo mais. Então, existem esses cursos que são os cursos obrigatórios. Existe o curso obrigatório para quem vai ser motorista de ônibus, para quem vai ser motorista de ambulância, né? Todos são cursos obrigatórios que nós fazemos lá. Agora está entrando um novo curso a partir do meio de outubro, que é o curso para motofretista, né? É o famoso que nós chamamos de motoboy, mas que não é mais motoboy, é o motofretista. Politicamente correto exatamente, agora. Exatamente. Até porque ele é um profissional do transporte. Não pode ser chamado de cachorro louco mais não. Agora é o motofretista. Motofretista, exatamente. E é um curso prático e teórico de 30 horas que todos os motofretistas vão ser obrigados a fazer a partir de agora. Todos, quando você diz, todos aqueles que têm algum vínculo com uma empresa de transporte, sim, ou sim. aquele que é o entregador de pizza do final de semana? O entregador de pizza do final de semana, o entregador de remédio da farmácia, aquele que é autônomo, que trabalha por conta própria, tem sua moto e presta serviço para uma empresa, a empresa que trabalha com encomendas e que trabalha com... E a empresa ela vai ter a obrigação de exigir esse Sim, porque, documento, na verdade, quem vai exigir esse documento são os próprios agentes de trânsito, porque ele é um curso obrigatório. Né? A partir da resolução 350 do CONTRAN, ele passou a ser um curso obrigatório. E nós vamos estar oferecendo esse curso lá a partir da segunda semana de outubro. Estamos montando uma pista, né? Para fazer a parte prática e tudo mais. Né? Após o intervalo, nós voltamos com esse assunto aqui que é vasto. Estamos aqui com o Luiz do SESC-Senat. Voltamos já. Obrigada. Colégio São Carlos,
Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Vimbratel, a TV por assinatura para toda a família. Os melhores canais pelo melhor preço. Assine agora mesmo por apenas R$ 54,90 por mês durante 12 meses. E você ainda leva os canais Telecine por 30 dias. Isso mesmo, apenas R$ 54,90 por mês e canais Telecine por 30 dias. E tem mais, ligando agora, adesão grátis. Ligue para o número que está em sua TV e assine via Embratel, a TV por assinatura para toda a família. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCMSO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes, faz movimentações cadastrais e reembolsos, entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o Programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. A Celtic mantém parceria com o Ciesp Diadema para oferecer planos de saúde empresariais da Intermédica em condições excepcionais e exclusivas para pequenos, médios e grandes empreendedores. A sede da Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Entre em contato com a Celtic pelo telefone 4509-1738 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje recebendo o senhor Luiz Rafael, que é o diretor do Senat. E agora, no último bloco, Rafael, nós estávamos falando a respeito do novo curso para os motofretes. Sim. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque sempre foi uma categoria muito marginalizada, né? E eu até compreendo o porquê de ser uma categoria marginalizada, até pela própria condução, né, dos motociclistas no trânsito. Eu, por exemplo, eu sou motociclista. Eu já piloto moto há 25 anos. Né? E eu, categoricamente, sou contra o tipo de pilotagem que esse pessoal, de modo geral, pratica. Né? Colocando em risco a própria vida, colocando em risco a vida alheia de pedestres e condutores de outros veículos, né? E aí a culpa é sempre do outro, né? Como tudo na vida, a culpa é sempre do outro. Mas então que você falasse um pouquinho mais como será esse tipo de curso. Eu particularmente, como leciono em cursos de logística,
Eu tenho muitos alunos nesse segmento também. Ou que tem a empresa, que presta esse tipo de serviço, ou que é prestador na condição mesmo de motofrete. Na verdade, essa resolução do CONTRAN é uma resolução que é muito bem-vinda, né? Na medida em que ela vai disciplinar a atividade, vai disciplinar a categoria. Nós temos tido contato aí com os sindicatos patronais e com os sindicatos de trabalhadores e ambos os sindicatos estão muito esperançosos com essa nova regulamentação, porque na verdade o curso é só uma parte da regulamentação, né? Isto vai regulamentar a profissão do motofretista, vai regulamentar mais para frente, imaginamos que carga horária de trabalho, outras coisas. Falando sobre o curso é um curso de 30 horas, né? Ele tem 25 horas que são horas teóricas e 5 horas de aula prática em pista, justamente onde ele vai não aprender a pilotar, porque saber pilotar ele sabe, né? Mas ele vai aprender a forma correta de pilotar. Quais são os equipamentos que ele tem que usar. Senão a gente entra novamente, subir em cima da moto, engatar aí, qualquer um vai saber fazer. Exatamente. Então, a resolução, ela determina o quê? Ela determina o tipo de motocicleta, ela determina o tipo de baú e o tamanho do baú, ela determina a questão das faixas refletivas no capacete, no colete, na moto, no baú, né? Então, nós vamos ter lá no curso meio ambiente e cidadania, nós vamos ter condução segura e econômica, nós vamos ter a questão da relação comercial mesmo, né? Porque muita gente não imagina, né? Mas a pessoa que vive do trabalho de motofretista, a moto é o seu instrumento de trabalho. E ela tem que ser cuidada, ela tem que ser checada, ela tem que ser... a manutenção tem que ser feita. Assim como o próprio condutor, sim, né? Exatamente. É uma coisa assim que de vez em quando esse pessoal costuma chegar nas empresas e eles costumam ser barrados. Né? Porque a apresentação, mas eu sou motoqueiro, eu sou motoboy. Meu querido, não importa, a gente não vai querer que você pilote de smoking. Claro. Certo? Mas você tem que estar o mínimo apresentável, barbeado, limpo, não adianta, né? limpo, com um aspecto limpo, exatamente, né? As mãos limpas, você está manuseando o produto do cliente, barbeado, pelo menos sem aquele boné o tempo todo, até atrapalhando aí de você ser identificado numa sem portaria. falar o celular na pilotagem, né? Que eu fico imaginando o seguinte, eu não sou piloto, nunca pilotei uma moto, mas você já disse que você é motociclista. Se já é complicado você atender um celular na direção de um veículo de 4 rodas e proibido por lei, eu fico imaginando numa moto. Eu no outro dia tive a oportunidade de presenciar a seguinte cena. O motoboy, ele tinha o celular enganchado aqui no capacete. Então ele estava falando e ainda estava fumando e dirigindo. Esse cara é de circo. Certo? Exatamente. Ele é de circo. Depois ele para debaixo de um caminhão, a gente não sabe por quê. Quer dizer, então, e o curso, na verdade, ele vai fazer isso. Ele vai dar ao motociclista, ao motofretista, né, essas noções. E conscientização, né, que é o mais importante. Exatamente. Né, a conscientização. E você veja o seguinte, esta nova profissão, né, é tão importante, que o próprio governo do estado, através de um programa chamado Via Rápida para o Emprego, que é um programa do governo de qualificação e requalificação profissional, contratou o Senat para fazer o curso para, não me lembro exatamente o número agora, mas seguramente no estado de São Paulo, em torno de 9 mil motofretistas, o governo do estado vai pagar para que esses motofretistas façam esses cursos. Aliás, essa é uma dica importante. Procurem os sindicatos de trabalhadores, né, que vão estar arregimentando esses motofretistas então, e que vão indicar para a gente. Os primeiros 9 mil aí no estado de São Paulo farão esse curso gratuitamente. Quem vai garantir isso é esse programa do governo do estado. Que, aliás, se você me permite, também preocupado com a questão dos motoristas profissionais, também está fazendo esse trabalho aqui no ABC. Nós temos hoje 60 vagas para motoristas categoria C, D e E, para um curso prático e teórico que vai ser feito na nossa unidade aqui,
pagos pelo governo do estado e para aqueles que não recebem nenhum benefício, tipo Bolsa Família, ou estão desempregados, se estiverem desempregados e não receberem nenhum benefício, ainda vão receber uma bolsa para estudar. Vão receber uma bolsa de R$220, R$210 por mês, mais R$120 de vale transporte, ou seja, são parcelas de R$330, mais alimentação durante o curso, e vão receber o curso gratuitamente. Período do curso? São 220 horas, que dá mais ou menos 2 meses, mas as aulas teóricas serão no período noturno e as aulas práticas com os equipamentos mesmo, caminhões, carretas, serão aos sábados. Então, nós só temos 60 vagas e assim, devemos começar agora, no máximo até dia 3 de outubro. Aqueles que estiverem interessados, liguem lá para a unidade, porque as vagas são pouquíssimas e a oportunidade é espetacular. Você tem o telefone de qual? 4977-9999. Vamos repetir para ver se o pessoal da produção consegue anotar e colocar no GC. Qual é o número? 4977-9999. É o telefone da nossa unidade aqui no ABC. Você comentou agora, é uma profissão nova, né? Se considerarmos que eles têm mais de 20 anos já em circulação, eu até diria que a regulamentação é nova. A regulamentação, a profissão porque a gente volta de novo na questão da marginalização. Exatamente. A marginalização da profissão, porque não tinha um reconhecimento, uma regulamentação, uma normatização. Claro. Embora nos últimos anos tenha se tentado muito, através de algumas medidas paliativas, como, por exemplo, os sinalizadores, as faixas reflexivas. Mas nós percebemos que foram todos aquele remedinho paliativo. Agora nós imaginamos que a coisa seja prática. E se você me permite, Cláudia, é importante a gente frisar o seguinte: hoje em dia, o trabalho desses profissionais em cidades como São Paulo ou cidades como as nossas aqui do ABC são absolutamente imprescindíveis, né? Nós não conseguimos mais fazer as entregas de encomenda na velocidade que nós precisamos se nós não tivermos esses profissionais. Ainda com esses profissionais, eu vou até mais longe, nós percebemos que, em parte, esse número de acidentes tão elevados com os motofretistas se dá exatamente em função da cobrança que eles têm para cumprir cada vez maiores percursos num menor tempo, para fazer maiores entregas. Parte disso eu concordo com você que seja verdade. Agora, parte disso, nós acreditamos que o curso ele vai suprir, porque muitas vezes esses motofretistas, eles aprenderam na prática, né? Ou com o irmão, ou com o tio, ou com o pai, ou mesmo pegaram a moto e foram lá resolver o problema. Então o curso vai dar essas noções de primeiros socorros, de condução segura e econômica, que com certeza, né, não vão ensiná-lo a dirigir, mas com certeza vão alertá-lo para algumas situações, ou vão alertá-lo para algumas práticas que hoje eles têm, que melhoram o seu desempenho, que vão melhorar. Exatamente. Hoje em dia, por exemplo, o curso MOP é obrigatório, né? Nenhuma empresa contrata mais um motorista se ele não tiver o curso MOP. Disseram que agora, inclusive, já sai na carteira de motorista. Sai na carteira de motorista. Na verdade, todos os cursos obrigatórios, inclusive o do motofretista, né? Ele vai sair na carteira de motorista. Não existe mais uma credencial. Ele faz o curso, o Detran faz a adição deste curso na habilitação e ele vai e renova a habilitação, e na própria habilitação já sai o curso a formação que ele tem. Luiz, nós temos aqui a participação dos nossos internautas. Vamos dar um pouquinho aqui a vez para eles participarem também. Nós temos aqui a Carla, que ela pergunta o seguinte. Obrigada pela participação, Carla. Desculpa. Vamos ver aqui. Além do conhecimento técnico em sua área de atuação, o profissional de logística deve ter algumas características adicionais para o seu bom desempenho. Quais são? Acreditamos que essas características sejam um conhecimento amplo do que é o sistema de transporte, de armazenamento, né? As questões de comércio são muito importantes, né?
a própria cadeia produtiva, né? O tipo e a cadeia produtiva são fundamentais. Hoje, o profissional de logística ele precisa ser um profissional muito antenado com o que está acontecendo na sociedade, né? Porque logística hoje é tudo. Você, como professora da área, sabe. Eu trabalho em Santo André. Para sair de Santo André e chegar até aqui, eu precisei me valer da logística. Exato. Hora de saída, que tipo de via pegar, como fazer, roteirização, né? Horário para sair, horário para chegar, como me portar no trânsito para não tentar evitar algum acidente, não sofrer nenhum acidente. Tudo isso é logística. Tudo que nós recebemos na nossa casa, né? As nossas roupas, as nossas encomendas, Bom, tá aí a greve do Correio, por exemplo, que não vamos entrar no mérito da questão, mas todo mundo, de alguma forma, de uma forma ou de outra, está sentindo o problema de não estar recebendo as suas correspondências, encomendas e tal. Eu, é um problema logístico. Aqui né? eu estou com um problema aí de um reembolso de seguro e que até agora não recebi. Pois nós lá tivemos, nós começamos esses cursos que eu disse a você, junto com o governo do estado, e esse curso ele enseja um kit do aluno, né? O kit do aluno é uma bolsa, todos os manuais, lápis, caneta, borracha e tal, e esse material estava retido no correio. Eu precisei até o correio retirar esse material. Então, isso é o quê? É a questão logística. Então, o profissional de logística, ele precisa ser um profissional sempre antenado no mercado, ele precisa ser um profissional muito ágil e precisa ter um conhecimento específico bastante grande. Temos aqui mais uma pergunta. Eu vou até fazer um conjunto aqui dessas perguntas, porque elas estão relacionadas. E você já falou um pouquinho do MOP, até a oportunidade de falar um pouquinho mais, que é do Alexandre, que pergunta o seguinte: o profissional de transporte tem o treinamento em relação à segurança? Vamos ver. O Fábio pergunta se esses cursos eles podem ser feitos por qualquer pessoa a partir dos 18 anos. E ainda tem mais uma pergunta da Lívia. Existe medo dos profissionais sobre a questão de segurança por transportar produtos perigosos? Acho que dá para você dar uma resumida aqui. Os cursos, na verdade, eles podem ser feitos a partir de 18 anos. O que define, na verdade, a idade é o tipo de categoria da habilitação. Então, por exemplo, para que ele tenha uma categoria de habilitação E, que é para dirigir carreta, ele precisa ser maior de 21 anos. Para um veículo normal, com 18 anos, né, ele tem a permissão, depois de um ano, se ele não tiver nenhuma multa grave ou gravíssima, ele vai ser uma categoria B e assim sucessivamente. Então não há esse tipo de impedimento. Existem alguns documentos que ele precisa apresentar para os cursos obrigatórios, se é prontuário da habilitação para fins trabalhistas, no caso para ver se ele não tem multa grave ou gravíssima durante o período dos últimos 12 meses, senão ele está impedido de fazer, né? Certidões do fórum para ver se ele não incorreu em nenhum crime onde ele está proibido. Exatamente, né? Ele não pode, no caso dos cursos obrigatórios, não no caso do motofretista, tá? Nos outros cursos obrigatórios, roubo, estupro ou corrupção de menores. Ele não pode estar respondendo a nenhum processo nesse sentido. Qual é a diferença para o motofretista? Motofretista, a legislação não define nada com relação a isso. É mesmo? Ela define só que ele tem que ter lá a sua ficha em ordem. Se ele estiver respondendo a algum processo desse tipo, ele tem que levar uma outra certidão, que é uma certidão explicativa, que nós chamamos, dizendo como é que está a vida dele, e aí é possível fazer isso. Falando sobre isso, até me lembrou daquele caso do Chico, o Chico Picadinho, aquele Chico que era motoboy, que levava as meninas lá pro... o do patinete, do patins lá, né? Não, ele era motoboy também, ele levava o pessoal pro Jardim Botânico. Esse mesmo, ele era patinador, sei lá. Nossa, que loucura, coisa. né? Mas, Maníaco enfim, do parque. Maníaco do parque, ele era motoboy. Infelizmente, nós trabalhamos de uma outra forma lá no SESC-Senat. Nós queremos enaltecer os bons profissionais. Os maus profissionais são pouquíssimos. E, infelizmente, né, eles acabam tendo uma maior repercussão. Exatamente. E em todas as áreas nós vamos acabar encontrando maus, né, profissionais, mas graças a Deus a maioria... grande maioria de bons profissionais. Exatamente. Uma outra pergunta, então, que você colocou é assim,
se o motorista não tem medo de transportar um produto perigoso, né? Essa pergunta você vai responder depois do nosso intervalo. Voltamos já já. Obrigado. Fique conosco. Mande suas perguntas. Até. A mágica nos faz sonhar, e através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Brasil Humano. Tudo que está dando certo e que ninguém vê será tratado por especialistas no 4º Congresso de Recursos Humanos do ABC. Stephen Canes, Lala de Heisling, Ricardo Amorim, professor Luiz Marins, Mauro Miyaguchi e professora Paulette de Mello farão a cena. Venha participar nos dias 6 e 7 de outubro no Senforp, em São Bernardo do Campo. Informações: www.agrh.com.br ou pelos fones 4976-1186 e 3907-2453. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Venha conhecer a melhor escola de equitação de São Paulo. Oferecemos excelência profissional para capacitar atletas de todas as idades. Levamos até você um ambiente familiar repleto de conforto e comodidade. Garantimos cuidados e carinho especiais para nossos cavalos. Agende uma visita através do telefone 011 4396 3004. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Steroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Steroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Steroc. Explore a qualidade. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje recebendo o Luiz Rafael, diretor do SESC Senat. Nós estamos aqui no papo muito bom, animado, né, Luiz? O assunto é interessantíssimo. O assunto é interessante, o nosso tempo é que é pequeno, infelizmente, né, e não temos condições de abordar tudo o que gostaríamos, mas já deixo aqui no ar o convite para que você retorne no futuro. E como você acabou de fazer um convite para que eu conheça lá as instalações, tudo, depois nós também podemos lá fazer mais uma gravação, claro, até lá, tudo, e trazer de novo aqui você no nosso programa para nós conversarmos um pouquinho mais. Convite aceito. Muito obrigada. Bom,
nós paramos na questão da segurança. Então eu quero associar mais uma pergunta para que você possa fazer aí as suas considerações. A questão da segurança é de suma importância para as empresas no setor de transporte. Sim. Né? Nós vimos agora, semana passada, o acidente que nós tivemos na Imigrantes, né? Uma coisa aqui inimaginável, no Brasil nunca aconteceu nada daquele tipo, né? Uma fatalidade, e que assim, né? As coisas no Brasil são ótimas, né? Porque mesmo quando a desgraça é grande, o resultado acabou sendo pequeno, sim, né? Porque por uma monstruosidade daquela, apenas uma vítima fatal, sim, foi algo assim inacreditável, né? Eu vi que quando a polícia separou 2 caminhões, ele descobriu um carro prensado entre os 2 caminhões. E não houve vítima, né? Porque as vítimas, assim que colidiram com o primeiro caminhão, pularam do veículo e em seguida veio outro caminhão e fez um pastel daquele veículo. Mas enfim, nós vimos inclusive que 1 ou 2 caminhões pegaram fogo, né? Tinham ali produtos contaminantes, sim, explosivos, tudo, né? Então, é o que eu falei, a desgraça poderia ter sido muito maior, mas enfim. Vou refazer a pergunta para você. A questão da segurança é de suma importância para as empresas no setor de transportes. Como isso é tratado entre os profissionais da área de transporte? Existe medo por parte deles? Porque eu sei, eles têm o MOP, eles recebem treinamento, são muito bem orientados por vocês, a empresa também exige, né, não só o treinamento, mas uma postura, uma conduta por parte dos seus funcionários ou prestadores de serviços, fornecendo todos os equipamentos necessários que eles precisam transportar. E obrigatórios. Exatamente, e obrigatórios, que eles precisam transportar, no caso de um vazamento, que eles tenham que fazer um isolamento de área, tudo. Como é que você vê isso, né? Como é que é feito esse preparo? Existe também, além de toda essa parte técnica, de prevenção, de segurança, mas algum trabalho psicológico que é feito com esse motorista? Com certeza existe. Na verdade, nós não chamamos de trabalho psicológico, mas sim de comportamental, né? O profissional, ele só muda a sua atitude quando ele muda o seu comportamento, né? Isso é próprio e inerente ao ser humano. E existe essa preocupação com a segurança, sim. Você estava usando o exemplo desse acidente lá na Imigrantes, né? Eu diria para você que sorte, né? Mas também diria para você que isso é fruto da prudência e da engenharia, né? Se esse acidente tivesse ocorrido há 30 anos atrás, com certeza o número de mortes teria sido muito, muito maior. Por quê? Porque os veículos não estavam preparados. Hoje os veículos se deformam. Hoje os caminhões têm células de sobrevivência, né? Os automóveis têm células de sobrevivência. E os próprios equipamentos que transportam produtos perigosos, os tipos de tanque, os containers e tal, eles já são preparados para a grande maioria das emergências. E também o profissional, né? O profissional, ele só tem medo, na verdade ele não tem medo, ele tem que respeitar a carga que ele está transportando. Né? Porque o medo ele só tem quando ele não conhece. Exatamente. Se ele conhece, ele respeita aquilo que ele está transportando. Ele tem segurança daquilo que ele está fazendo. Daquilo que ele está fazendo, né? Então a gente percebe isso muito claro, principalmente em quem transporta produtos perigosos ou qualquer outro tipo de produto, né? O conhecimento é fundamental. Muitos deles dizem assim, existe um exemplo no curso de cargas perigosas de um dos grupos, que eu não sei exatamente quais são todos os grupos, porque eu não sou técnico da área, mas tem um grupo que é o grupo de explosivos, né? E nós fazemos lá uma experiência com uma garrafa plástica de álcool vazia, né? Nós fazemos uma explosão controlada nesta garrafa de plástico vazia. E é uma explosão que, normalmente quando acontece, eles avisam as salas de aula porque o barulho é muito grande. Você tem uma garrafa de plástico. Você imagine um caminhão com 30 mil litros, né, de álcool, de gasolina, ou seja lá do que for. Então, o conhecimento é a chave para que você tenha respeito por aquilo que você está fazendo e para o transporte também. Hoje, algumas cidades já têm regulamentada a questão do transporte de produtos perigosos. Como São Paulo, por exemplo, está proibido o transporte de produtos perigosos
na cidade, se não me falha a memória, das 5 da manhã. Tem toda essa questão de rodízio envolvido. Exatamente. Então, tudo isso contribui para a melhoria e para o aumento da segurança e da confiança de quem está fazendo o transporte, né? O usuário também precisa ser treinado para isso, sabe? O motorista de automóvel, o motorista urbano, ele não tem noção do que é um caminhão. É verdade. Né? Ele não tem noção de que um caminhão precisa de um espaço de frenagem gigantesco. Ele não tem noção de que o motorista não enxerga, tem pontos cegos. Ele não enxerga se você estiver fazendo, por exemplo, uma curva direita e o motorista estiver fazendo a curva direita também. Nem o motorista do carro, nem o motorista da motocicleta. Não enxerga, são dois ali. O motocicleta é pior ainda. Exatamente. Né? Então, nós achamos que também nas autoescolas, né, nas empresas que trabalham com motoristas de automóvel, há necessidade dessa conscientização também para o que é um veículo de carga. Estaria dentro aí da questão até da direção defensiva, exatamente, que é uma coisa que não é trabalhado aí. Ou é muito pouco, nos centros de treinamento, como CFC, CFC, Centro de Formação de Condutores. Isso, né? Aqui no Brasil é gozado das coisas, né? Muda o nome, mas tudo continua continua né? a mesma coisa. É a autoescola, né? Eu tive a oportunidade de ver. Eu me formei numa autoescola, tirei minha habilitação numa autoescola. Depois, na hora de renovar, eu tive que ir até o centro... CFC, Centro de Formação de Condutores. Exatamente, né? Falei, bom, vamos ver quais são as mudanças. Nada. Nenhuma, exatamente. Nada. Qual foi a única mudança que eu detectei? Que você tinha que fazer lá a biometria para fazer o teste para pegar a renovação. Porque há 20 anos atrás não tinha isso, né? A única diferença. Não tem mais nada de diferente. E você veja, então, como o setor de transporte é avançado nesse aspecto da segurança, né? Porque hoje você tem inúmeros cursos, você tem inúmeras capacitações que são realizadas. Por exemplo, nós temos uma parceria com a Biquim nos cursos SASMAC, né? Que são as certificações obrigatórias que uma empresa que transporta produtos químicos tem que ter, né? E um desses cursos, que é um curso obrigatório, chama-se Olho Vivo na Estrada, né? É um curso onde o motorista vai observar o comportamento inseguro de outros motoristas na estrada e vai anotando, né? No final, existe um focal point, existe uma pessoa na empresa que é o focal e vai ali recolhendo aquelas informações. Agora, quando eu estou observando um comportamento inseguro de uma outra pessoa na estrada, eu tendo a não reproduzir esse comportamento. Né? É aquilo que eu falei da questão... Eu aprender com o erro alheio. Exatamente. Agora, se todos fizerem desta forma, nós não vamos ter problema. Então, tudo isso é a questão do comportamento que eu tinha dito para você. Eu tenho outra pergunta aqui. Em muitos setores a mão de obra especializada é escassa. Nós temos observado aí nos últimos tempos aqui no Brasil realmente um déficit muito grande, né, de mão de obra especializada numa série de segmentos, e nesse nosso não é diferente, né? Como fazer para incentivar a formação desses profissionais, a especialização desses profissionais? Porque nós sabemos aí que é uma categoria muito grande de autônomos, né? E emendando essa questão, e já que você falou de estrada, tudo, a que se deve tantos acidentes envolvendo caminhões nas nossas estradas? Eu sei que são vários, eu quero que você fale um pouquinho de cada um. Vamos lá. Respondendo à tua primeira pergunta, o Senat ele tem um programa chamado Jovem Motorista, né, voltado para os motoristas que querem ingressar como motoristas, sejam de cargas ou de passageiros. É um curso gratuito. Nós temos como meta treinar em um ano 60 mil motoristas no Brasil, né? Para isso nós contamos aí com as empresas de transporte, com as montadoras. No nosso caso, aqui de Santo André, nós temos um caminhão, um cavalo mecânico que nos foi cedido pela Volkswagen, né, pela MAN Volkswagen, para treinamento prático desses motoristas. Então, se ele quiser ser um motorista, se ele quiser entrar no mercado de trabalho, o jovem motorista quiser entrar no mercado de trabalho, é só ele procurar uma unidade do SESC Senat, qualquer unidade no Brasil do SESC Senat, ele vai lá, se inscreve no programa Jovem Motorista,
o site, se vocês me permitirem, é o www.sessenat.org.br, www.sessenat.org.br. Ele se inscreve lá, ele vai dizer qual é a categoria, a cidade que ele está, e imediatamente o Sessenat vai entrar em contato com ele, vai formar as turmas e vai colocá-lo para fazer esse programa na prática. Ele vai aprender a ser um motorista na prática. Isto para a gente tentar suprir essa questão da mão de obra. Com relação à quantidade de acidentes de caminhões, a gente não pode esquecer que são diversos fatores. Mas a nossa economia é uma economia movida, tudo que é transportado no Brasil, 60% do que é transportado no Brasil é transportado por caminhão. Uhum. Então a progressão disso é uma progressão geométrica, né? Mais caminhão, possibilidade de você ter aí problemas na estrada ou nas cidades é maior, né? As próprias estradas, o próprio Sessenat, a própria Confederação Nacional do Transporte faz uma pesquisa anualmente chamada Pesquisa Rodoviária, não sei se você já teve oportunidade, que mapeia todas as rodovias do Brasil, né? E dá conceitos com relação à geometria da via, a buracos, a sinalização, etc, etc, etc. Cerca de 85% das estradas brasileiras são ruins e péssimas, né? Então, das 10 primeiras colocadas, se não me falha a memória, 9 estão no estado de São Paulo. Que são as melhores. Que são as melhores. Exatamente. Então, tudo isso é um conjunto de fatores. Você tem a questão dos caminhões que andam mais, que tem uma velocidade maior. Você tem a questão da falta de treinamento. Você tem a questão da rodovia, que é ruim. Você tem aquilo que eu comentei logo no começo, a questão do trânsito, que é uma questão muito complicada nas cidades. Então, isso tudo contribui. É uma soma de fatores. Agregando a isso, nós ainda temos a questão daqueles motoristas que, para cumprir uma jornada maior, acabam consumindo algumas substâncias para deixá-los alerta. É feito algum trabalho lá no Sessenat? Sim. Até de, sei lá, porque depois de um uso contínuo, a pessoa deve ficar intoxicada com esses produtos e tal. Existe algum tipo de auxílio, de orientação, sim. De desintoxicação? Sim. Como é que funciona? Na verdade, assim, voltando ao que a gente tinha dito anteriormente, né? Ainda bem que o número de profissionais que utilizam esse tipo de coisa hoje praticamente é uma grande minoria. Até porque as empresas hoje têm um cuidado com relação a isso muito grande. Mas no Sessenat nós temos lá um psicólogo especializado em álcool e drogas, que vai fazer, se houver necessidade, todo este acompanhamento e vai fazer todo esse trabalho psicológico com este profissional, né? Nós não temos lá o trabalho ambulatorial de desintoxicação, ou seja, o que for, mas nós temos o trabalho de orientação e de apoio psicológico. Nós temos também ciclos de palestras que nós fazemos lá no Sessenat, voltados a álcool, a ingestão de álcool, drogas, e outros produtos que eventualmente existam no mercado. E nós podemos fazer também esse trabalho nas empresas, né? Nós podemos levar essas palestras, que são feitas com médicos, com psicólogos, até a empresa de transporte. Então vamos imaginar que a empresa lá de transporte queira fazer uma palestra lá sobre álcool e drogas, para tentar ou para conscientizar o seu profissional da necessidade de não utilização desse tipo de produto. Nós vamos até a empresa e fazemos esse tipo de palestra. Tá? Então, existe todo um trabalho de conscientização com relação a isso. Fazemos campanhas, né, na semana de trânsito ou fora dela, nas estradas, nas rodovias. Temos os comandos de saúde nas estradas que orientam o motorista com relação à questão da ingestão de álcool e droga. Que a gente tem percebido que, infelizmente, no caso, não dos motoristas de carga, mas nos motoristas de passeio, tem, né? Toda semana a gente tem acompanhado isso, né? Olha, o motorista do carro bebeu e atropelou 2, 3 e matou não sei quem. Mesmo com lei seca, né? Sim, é um absurdo, né? Deixa eu fazer uma última pergunta para você, que nós estamos falando muito da formação dos motoristas, de caminhão, tudo.
Mas o SESC-Senat tem outros cursos também, Sim. que são para operadores de equipamentos pequenos, né, de movimentação de carga dentro das empresas, de armazéns, de CDs. Sim. Queria que você relacionasse rapidamente para quais são. Temos aí o curso de operador de empilhadeira, tanto a elétrica como a gás. Temos operador de paleteira, operador de ponte rolante, operador de caminhão MUNC, operador de plataforma hidráulica. Todos esses cursos nós fazemos lá. E fugindo um pouco dessa área, nós temos também um curso técnico de logística, né, à distância, para profissionais a nível de segundo grau, para profissionais da área de transporte. É um curso à distância, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura. Duração de quanto tempo? 1.080 horas, que dá mais ou menos 1 ano e meio. As aulas são via internet, via web, e apenas uma vez por mês ele vai até a unidade para fazer a avaliação e para tirar as dúvidas ali com o profissional. O Bruno de São Caetano, de São Bernardo, desculpe, ele está perguntando qual é o custo desses cursos, uma média do custo desses cursos. Para quem é profissional do transporte, o curso é gratuito, né? Se ele comprovar que ele é profissional de transporte, o curso é gratuito. Ele paga apenas a utilização do material didático. Por exemplo, um curso de movimentação de produtos perigosos, que é o MOP, que é um curso de 50 horas, ele vai pagar R$60. Tá? Se ele não for profissional de transporte, ele vai pagar um valor um pouquinho maior. Esse, né, que você mencionou agora das 1.080 horas... Esse tem um custo de R$138 por mês. Por quê? Porque, conforme eu disse no começo, o SESC-Senat não tem fins lucrativos, né? E isso faz com que nós sejamos competitivos no mercado e também façamos aí o nosso trabalho de uma forma muito correta, nós imaginamos. Luiz, infelizmente o nosso programa chega ao fim. Eu gostaria de mais uma vez agradecer ao Luiz Rafael Cardieri Marchesi a sua presença nos nossos estúdios. Muito obrigada, foi um prazer recebê-lo. Tenho certeza que o nosso internauta gostou bastante também. Fica aqui também o convite para que você retorne em breve e despeça-se dos nossos telenautas, por gentileza. Eu te agradeço, Cláudio, também pela oportunidade e dizer que nós estamos muito contentes aí com as perguntas e, se houver necessidade, vocês podem entrar em contato com a gente através do telefone ou mesmo através da internet pelo www.sescsenat.org.br. Só entrar lá na nossa página e colocar a unidade ABC ou Santo André e nós podemos responder as perguntas para vocês. Obrigada mais uma vez, Luiz. Obrigada aos nossos telenautas pela participação. Estaremos aqui na próxima sexta-feira, ao vivo, das 11 ao meio-dia. Estaremos recebendo na próxima semana Luiz Carlos Pereira de Souza, que é pró-reitor da Universidade, do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, Uni-Ítalo. Não percam, vai ser bastante interessante também. E me despeço aqui agradecendo aos telenautas. Um abraço, bom final de semana. Cláudia Bock se despedindo. Um abraço.